Olá, estrelas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer mais uma demonstração de atendimento de primeira consulta para todo mundo poder entender melhor como é que a gente faz para conduzir pessoas que sofrem com zumbido para um ponto de melhora, uma etapa de melhora, através do diagnóstico e do direcionamento que tem a ver com a hipótese diagnóstica. Então, enquanto vocês vão se chegando aí, se cumprimentando, me cumprimentando nesse clima gostoso de todo domingo à tarde, vocês vão também se preparando. Sentiu aí no coração? Hoje eu quero falar com a doutora Tani. Rola esse chat lá para baixo e clica no botão à direita e embaixo escrito participar ou solicitar, alguma coisa assim, tá? E daí o nome de vocês vem aqui. Lembrando que a gente está crescendo, como sempre, né? Esse trabalho aqui voluntário feito com coração tende a atrair as pessoas certas no momento certo para ouvirem a gente aqui como profissionais ou como pessoas que sofrem dentre os seguidores, e também vai mobilizando uma certa equipe profissional a também fazer o trabalho voluntário aqui aos domingos. Então, a equipe chegando aqui, a gente já vai agradecendo, como todo domingo. Doutora Ana Lúcia, que está aí, a Fono Annelise, a Flávia, a Cris Coraza. Então, todo mundo dentro dessa unidade aqui, tentando fazer do nosso domingo, finzinho de tarde, algo gostoso, aconchegante, que já vá preparar aí também para o resto da semana. Então, quem de vocês sentir vontade aí de compartilhar o caso, já sabe que hoje é dia. Vamos lá, Adriana Vilela, tudo bem? Mari Soto Maior, tudo bem? Quanto tempo? Vamos lá, Cleise, Diego, a Vanusa, quem mais? A Wanda, J. Matias, que acha... É isso aí, de Lisboa. Eu lembro de você na semana passada. Núbia, Avelino, Vilma, Daniel. Vamos que vamos. Tem alguém aí com coragem hoje para compartilhar o caso? Só clicar. Se não tiver, a gente vai respondendo perguntas de vocês. Basta deixar aqui hoje escrito aí no chat e a gente está à disposição. Lembrando aqui, por que a gente está usando esse canal aqui da live como um momento de doação, né? O nosso grupo de apoio nacional a pessoas com zumbido, a gente já faz desde 99. Muitos anos na salinha do meu consultório, antigo, depois dentro do Hospital das Clínicas, depois híbrido, né, o presencial e online, até que na pandemia, no lockdown, a gente colocou como live do Instagram, né? Então, fazendo com que esse acesso chegasse aí a pessoas fora do Brasil, tá? Em breve vou compartilhar com vocês meu caso de quase cura, Núbia. Que delícia, que delícia! Mas, você pode compartilhar a qualquer momento, tá? Lembrando que a ideia das estrelas aqui, como a gente chama vocês, olha, todo mundo que trabalha com a gente aqui é estrela, ó. A ideia não é só quem tá brilhando já por causa de quase cura. A ideia é quem às vezes perdeu o brilho por causa do zumbido e tá precisando de uma mãozinha aí no nosso domingo para dar uma levantada e uma brilhada de novo, tá bom? Celi Martins Bica, olha que gostoso também, super estrela aí, antigo. Necessito em espanhol? Aqui a gente precisa falar em português, né? Porque a maioria da nossa plateia é de brasileiros, mas eu não sei o quanto o Instagram tem um jeito aí de traduzir. Então vamos lá. Compartilhe sim, é isso aí. Hoje não tá ninguém por enquanto sentindo aí no coração de vir aqui pro palco? Vir aqui pro palco. Vamos lá. Tem sempre alguém que pode compartilhar, lembrando, né? A gente quer levar vocês para um estado de melhora, mas a ideia é aqui, normalmente compartilha no dia a dia quem tá precisando de ajuda e não quem já chegou lá, tá bom? Olha que gostoso. Que gostoso vocês se cumprimentando aí. Vamos lá.
Então deixa eu falar alguma coisa aqui, ó. Uma das coisas que mais mexeram comigo quando a gente começou a se envolver com o zumbido em 94 foi justamente o quanto a gente é treinado, a gente médico, né? A gente é treinado pelos mais velhos com essa ideia de que não tem nada para fazer, né? Que tem que aprender a conviver, que não tem tratamento, volta para casa, né? É pesado, muito pesado. E sempre foi pesado para mim também, como se eu fosse uma paciente. Eu não era, não tinha zumbido na época. Mas aí a ideia é, como que a gente dá uma má notícia assim, às vezes para o paciente que erroneamente veio buscar ajuda no pronto-socorro no domingo à noite, que era o meu plantão, né? Então, quer dizer, para sair de casa e buscar ajuda para o zumbido é algo importante para ele, embora a gente considere que não é coisa de urgência para pronto-socorro. Então, a gente discutir isso com os mais velhos e os mais velhos falarem assim, avisa que não tem o que fazer, sempre foi difícil para mim, né? Então, eu acho que talvez por essa característica a gente tenha tido empatia desde o começo por quem sofre e não é ajudado, né? Por outro lado, vocês sabem, né? Provavelmente aqui todo mundo lembra que aprendeu determinadas coisas com pais, né? Com pai e mãe, e às vezes a gente aprende e não questiona, a gente simplesmente faz igual. E com os profissionais da saúde, ou com a gente na medicina, da USP na época, hoje eu tenho essa nítida sensação. A gente aprende, confia no que os mais velhos falam, a gente aprende e começa a fazer igual, né? E daí essa importância de realmente a gente ter uma cabeça crítica, uma análise crítica, principalmente para coisas que não estão gerando resultados. Se você aprende o negócio, faz igual e dá certo, tá tudo ótimo. Vai mudar para quê se já tá dando certo? Agora, se não tá dando certo, acho que minimamente a gente precisa dessa reflexão. O que é que eu posso fazer melhor? Veja se faz sentido para vocês. Flávia, que bom que você veio aí, mas tá tudo certo, né? Tá viajando e tá com a gente, aí, é o nível da equipe, é o nível. Bom, então hoje tô vendo que o pessoal tá tímido para a demonstração. Deixa eu puxar aqui alguma coisa que eu quero fazer a demonstração de qualquer jeito, mesmo sem candidatos, tá? Então vamos lá. O que é importante a gente ter essa noção quando nós profissionais vamos atender uma pessoa de primeira vez e vocês que estão com zumbido pensam em buscar um médico novo ou um médico ou uma médica nova para contar a história, justamente porque o médico ou a médica atual não conseguiu entender, dar valor, ou seja, tá lá como eu já fui há 30 anos atrás, tá? Então a gente vai dar uma volta no ouvido, ou seja, além do zumbido, que é o pega para capar do paciente, a gente vai ver tudo que tem no ouvido, a pessoa estando incomodada ou não. Vamos olhar para tudo. E depois a gente vai dar uma volta, que é na vizinhança do ouvido. Então, pro ouvido, a gente vai ver o quê? Vão mostrando para mim aí, vocês, quem tem outros sintomas além do ouvido, do zumbido. Olha lá. As pessoas vêm pra gente por causa do zumbido, mas a gente tem que ver zumbido, se tem perda de audição, se tem sensação de ouvido tampado, se tem hipersensibilidade auditiva ou intolerância a sons e se tem tontura, algum distúrbio de equilíbrio, tá? Na vizinhança do ouvido, a gente precisa olhar a cabeça, então a parte neurológica mesmo, cérebro, e a parte mental. A gente precisa ver a vizinhança da frente aqui, que é toda essa parte aqui de articulação, da mordida, dos dentes, do encaixe, da oclusão, né, e da musculatura. Precisa ver essa parte de baixo aqui, que é tanto o encaixe também das vértebras, como a musculatura cervical. Eu particularmente adoro um olhar aqui sobre o sistema digestivo, porque ele mostra muita coisa pra gente. Então essa vizinhança aqui, o sistema digestivo. E adoro um conjunto de exames de sangue que saem mostrando pra gente outros dados da saúde geral que podem causar zumbido.
ou que podem piorar um zumbido que já existe por outras coisas, tá? Então, ou seja, aquele paciente que fala assim, eu tenho zumbido há, sei lá, 6 anos, e ele sempre foi baixinho, faz 1 ano ele tá alto. O zumbido não tem tendência natural de crescer. Então, se ficou dos 6 anos, ficou 5 baixinho, ele foi causado por uma coisa X. E se ele piorou há 1 ano, tem uma chance dele ter X mais Y, que foi o que fez mudar a rota da estabilidade na qual esse zumbido estava, tá? Então, às vezes, os exames de sangue, com coisas do tipo... exames de sangue ajudam muito, tá? Então, com coisas do tipo... a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada e a insulina, que vão dar uma geral aqui no metabolismo dos carboidratos, além de colesterol e triglicérides, tá? Então, fechando esse metabolismo. O hemograma, que o ponto mais importante pra gente, pro zumbido, é ver se tem anemia ou não, tá? A parte de hormônios, da tireoide, o hormônio do cortisol, os hormônios femininos e masculinos para pessoas que estão ali a partir de 45 anos. Isso tudo acaba dando pista. E vários dos índices inflamatórios. Os índices que podem mostrar pra gente que dentro dos vasos sanguíneos está acontecendo um processo de inflamação. Então a gente não está necessariamente falando de bicho, de bactéria, de vírus, de fungo, mas sim de espessamentos dos vasos sanguíneos, que pode estar em diferentes partes do corpo, inclusive na irrigação do ouvido, tá? Então, olhar para vitaminas, minerais que podem estar baixas nesses casos, olhar para o que está alto, PCR, VHS, ferritina, homocisteína, as enzimas hepáticas com gama-GT, o ácido úrico, acho que tudo isso hoje mostra indiretamente para o médico que, olha, putz, aqui tá rolando um processo vascular. Então, dá para a gente fazer alguma coisa nesses casos? Dá para a gente minimizar esse processo vascular? Tem que dar, porque se não for para reverter o problema, né, desde que ele aconteceu, é para não ir para frente com esse mesmo problema. E aí muita gente não entende essa parte, tá bom? Muita gente. Então acho que para mim, depois que eu cheguei nesse ponto de entender qual que é o ideal de uma primeira consulta, não dá para pensar menor, não dá para pensar com a cabeça pequena, não dá, não faz sentido, né? Então tomara que para vocês faça sentido isso tudo que eu tô falando. Vamos ver aqui um comentário. Eu não gosto quando ficam fazendo barulhos perto de mim. Fiz exame de audiometria e outro que não lembro, o resultado, segundo o doutor, foi: você ouve perfeitamente bem. Pode até servir para afinar instrumento, acho que é isso, afinar instrumento, tá? Barulhos me incomodam, olha só, Núbia, né? Na minha cabeça são coisas diferentes. Eu me irrito com barulhos, é a sua queixa. Não necessariamente tem a ver com uma perda de audição, mas o seu médico foi investigar se você tinha perda de audição e não tinha, tá? Então, se incomodar com barulhos não quer dizer que tem perda e nem quer dizer que escuta melhor do que os outros. Nenhum dos dois. Quer dizer que se irrita mais fácil e mais rápido e antes do que outras pessoas se irritam com os mesmíssimos sons que você ouve, tá? Então o nome que você não lembra deve ser audiometria e imitanciometria, né? Com eles normais. Realmente não tem nada mensurável de problema aí no seu ouvido por esses exames. Mas a sua tolerância a sons pode ter a ver com a precocidade do incômodo. Então, o que a gente sugere nessas horas para ajudar a fazer o diagnóstico é um teste complemento que chama limiar de desconforto a sons. E aí, como muito médico ainda não está ciente disso,
E como muito fono não tem ainda a experiência de fazer isso, ou porque o médico não pediu, ou porque às vezes não tem a curiosidade, e sei lá, né? São várias facetas aí do meio, várias facetas complicadas do meio pra gente tentar entender, então acaba ficando sem diagnóstico. A pessoa tem a queixa, o exame incompleto, insuficiente, não mostra nada e fica um caso perdido por aí. A pessoa não se sente acolhida, o médico não fez o papel, a fono também não deu para complementar, obedeceu, né, o pedido do médico, e a pessoa fica largada, né, batendo cabeça e se achando esquisita, né, só porque não tem um diagnóstico. Então, Núbia, sinto muito, né, mas a ideia é justamente que você possa procurar outras pessoas com essa resposta, ao invés de parar por aí, tá bom? Deixa eu ver quem mais. Andrade, tem cura? Tem cura o quê? Zumbido? Zumbido que você está perguntando? Sons repetitivos e talvez e também altos. Né? Pode ser uma mistura de hiperacusia com misofonia. A perda auditiva está aumentando após o zumbido. Então, eu não sei se eu peguei o bonde andando com você aqui, tá? Mas você está perguntando talvez de cura e explicando que a sua perda auditiva está aumentando depois do zumbido. Olha que frase que passa para mim a impressão que ou você ou alguém pode ter te falado que o zumbido aparece e daí a perda de audição começa a aparecer. Tipo assim, o zumbido é culpado por perda de audição. Tenta botar na sua cabeça essa inversão, tá? Existe uma perda de audição que eu não percebi ainda, ela vai aumentando, aí eu começo a perceber, né? Ou antes de eu perceber aparece o zumbido. O zumbido por conta dessa perda de audição, mesmo antes de eu perceber. Só que depois que eu percebo, então já tô com os dois sintomas, depois que eu percebo o zumbido, a perda começa a cair, a aumentar, né? Quer dizer, a audição começa a cair, a perda começa a aumentar. E daí, sem querer, a pessoa que não sabe que o zumbido costuma vir por causa de uma perda auditiva, às vezes escondida nas altas frequências, fica com essa ideia, nossa, o zumbido tá sendo um perigo pro meu ouvido, tá fazendo a minha audição cair. E daí o cérebro, estado de alerta aqui, monitorando o zumbido, tá? Então, eu entendo perfeitamente se você falar assim, nossa, esse zumbido é um horror na minha vida. Um chato de galocha, não estudo, não concentro, não durmo, não vivo, fiquei ansioso, deprimido, 1000 ideias horríveis pro futuro. Entendo. Agora, a ideia de, por causa do zumbido, desse barulho, o meu ouvido tá caindo, essa é uma ideia que eu não consegui comprar ainda. E eu vejo o quanto ela detona a qualidade de vida das pessoas, tá? Então, Andrade, tomara que essa resposta dê pra você mudar algumas chavinhas aí e procurar gente que possa te orientar direitinho, né? Para você não ficar navegando num mar de dúvidas, tá? Principalmente na direção errada, que daí ninguém merece, né? Então, a minha perda auditiva da Val também tá aumentando. Gente, deixa eu falar uma coisa. Ao longo do tempo, muita gente começa a aumentar a perda de audição, muita gente, como começa a aumentar a perda visual, a perda de colágeno, a perda de cabelo, a perda de um monte de coisa, tá? Com o tempo. E tá tudo certo com isso, é horrível, mas tá tudo certo, faz parte de um processo. Só o que eu não acho que vale aqui é achar que é por causa do zumbido que a perda tá piorando. Tá? Então o zumbido, nestes casos de perda progressiva, o zumbido pode fazer parte desse pacote, não que ele seja o responsável por esse pacote. Acho que é questão de posicionar o zumbido no lugar certo e olhar o todo. Veja se faz sentido para vocês, tá? Tem fono que falou para eu acostumar com isso. A fono deve estar aprendendo com o otorrino. Eu sinto muito. Eu sinto muito.
o que eu acho que vale a pena aqui nesse espaço que a gente está aqui para acolher, mas não dá para resolver o problema de todo mundo, é assim, quando a gente vai num médico qualquer e não sente que está sendo bem atendido, e aí para você vale o fono também, não sente que está sendo bem atendido, a ideia é procurar outro, tá? Isso eu faço para mim mesma quando eu vou para um atendimento, sei lá, do que seja, odontológico, né? Assim, não gostei, vou atrás de outra pessoa, tá? Então o importante é não parar ali e comprar esse negócio, eu tenho que me acostumar com isso, tá? Que mais? Ah, isso aí, Flávio, ó, sem ler a sua resposta aqui, acabei falando a mesma coisa. E a perda auditiva pode progredir, porém isso não tem relação com o zumbido, não é responsabilidade do zumbido, né? Beleza. Ai, gente, olha, eu vou contar aqui, a Ana Lúcia tá falando também pro Andrade. Provavelmente a mesma causa da perda auditiva é a causa do zumbido. Eu gosto muito dessa teoria aqui. Olha só, vou adiantar para vocês um caso que, se a pessoa curar, ela já ficou, assim, de antemão, ela já ficou de coração aberto para vir aqui e contar pra gente. Eu a atendi essa semana agora, na terça-feira, tá? Olha só, ela tinha marcado uma consulta comigo em setembro ou outubro do ano passado. Ela marcou a consulta e, sem eu vê-la, né, ela foi fazer exames antes, uma lista de exames que a gente gosta de ver na primeira consulta. Por causa dos exames, tinha lá uma ressonância, o marido dela é otorrino, ela foi fazer a ressonância e acusou um tumor benigno, né, o chivanoma do acústico, chivanoma vestibular, no resultado. Só que em nenhuma, como ela viu o resultado, o marido é otorrino, ela cancelou a consulta, né, e foi buscar um neurocirurgião para fazer a remoção do tumor do lado do zumbido, tá? Então, beleza, eu falei com ela à distância, desejei boa sorte, tal, né? Olha que interessante. Terça-feira eu a atendi pela primeira vez, resumo da ópera. Mesmo quando o zumbido surgiu, antes do diagnóstico do tumor, ele era do tipo vai e vem, vai e vem, vai e vem. Chegava a ficar 5 dias ausente. E eu só sabendo disso terça-feira agora. E pensando, mas esse não é o comportamento de zumbido por tumor, né? Mas ela fez a cirurgia, porque ia precisar fazer mesmo, alguma hora, fez a cirurgia, o zumbido sumiu por 1 mês no pós-operatório, até aí lindo, maravilhoso, daí ele voltou. O pós-operatório a deixou com perda total de audição, tá? Como é esperado em alguns casos aí de cirurgia de tumor, tá? Só que aí, desde que o zumbido voltou com outro tipo de som, mas do mesmo lado do tumor e do zumbido antigo, ele ainda é intermitente. Então veja, a ressonância magnética mostrando um baita processo inflamatório cicatricial pós-operatório, né? A audição com perda profunda, ou seja, tudo estável, e o zumbido vai e vem, vai e vem. Então, quando a gente foi olhar o todo, mas tem muita chance desse zumbido ser muscular, tá? Então, foi uma consulta linda, que a gente se deu super bem, eu e a paciente. Foi uma consulta linda em termos de raciocínio, que eu falei para ela, ainda mais você que é casada com otorrino, eu tenho certeza que 10 entre 10 otorrinos iam achar que eu tô inventando coisa. Mas esse não é o comportamento de um zumbido por tumor. Nem antes, nem depois da cirurgia, né? Então, gente, aqui, Ana Lúcia, Flávia, a equipe que tá aqui, né? Isso aqui é pra gente ver que sim, o grosso, o mais importante pra gente é a causa do zumbido, normalmente a causa da perda de audição. Mas até aqui tem exceção. E olha que caso lindo, maravilhoso pra gente
aprender, né? E por sorte, essa paciente mora numa cidade onde a gente tem também uma mentorada fisioterapeuta linda, maravilhosa. Então eu falei, nossa, vamos ver esse meio de campo. Se der certo, gente, a gente vai desconstruir mais uma crença para reconstruir e incluir mais uma pecinha de verdade. Ou seja, tem coisa que não é o que parece ser, tá? E quando a gente fica com aquele conhecimento básico que a gente aprendeu, zumbido, até prove o contrário, de um lado só a gente tem que investigar a tumor. Foi feito, mas não era a linguagem daquele zumbido, não era essa, né? Então, acho que serve para a gente entender que à medida que a gente refina a nossa escuta, a nossa percepção do caso, você vai ampliando a sua visão para identificar aqueles que são as exceções. E a gente aprende demais quando olha para a minoria, para as exceções. O meu começou com o vírus herpes zoster, né? No ouvido, sim, de várias pessoas também começam. Ok, depois que apareceu o zumbido, começou a aparecer perda de audição. Estou até usando aparelho. Rony, então eu entendo que talvez você tenha percebido o zumbido e depois ido fazer exame e aparecido perda de audição. Entendo perfeitamente. É que pra gente, como o exame de audição costuma ser incompleto, vai de 250 a 8.000 Hz, a pessoa tem zumbido, só que a outra parte da audição, que é altas frequências, tá? Você fez até aqui. Tem essa parte aqui alterada que o profissional não pediu, o médico não pediu, a fono não fez, já tem perda aqui, o zumbido é dessa região, mas só tá olhando aqui. E depois a perda vai aumentando e pegando essa região onde todo mundo vê, tá? Então é mais ou menos que nem um iceberg, que eu gosto dessa figura mental. Todo mundo vê a parte do iceberg que tá do nível do mar para cima, todo mundo vê. Só que tem aquela parte que tá mergulhada do nível do mar para baixo, e aí só quem mergulha consegue ver aquilo. E há algumas alterações do ouvido, a gente tem que mergulhar nas altas frequências para poder ver, tá? Enfim, coisas pra gente pensar. Deixa eu ver. Meu marido tá assim, Cidinha, né? Perdido, já procurou vários profissionais e nada ainda. Vai aparecer, vai aparecer, vai aparecer. Enquanto isso, fica aqui com a gente nesse aprendizado que vai te mostrar e mostrar para ele, né? Tomara que ele esteja assistindo também, não só você assistindo para ele, né? Vai te mostrar como o panorama pode ser diferente, tá? Então acho que ganhar um know-how aí, ganhar um pouco de experiência, ganhar um pouco do lado positivo, sim, pode ser melhor. O zumbido é como qualquer problema da medicina, ele não é o ralo da medicina, onde só tem caso ruim. Ele é como qualquer problema. Existem casos ruins sim, e lógico, num grupo de apoio acaba juntando os casos que vêm buscar ajuda, mas existem tantos casos bons que estão fazendo outras coisas aí pela internet e não assistindo um grupo de apoio, tá? Justamente porque eles, como eu, já tiveram o seu processo de melhora, tá? Cortei açúcar, café, alimentos inflamatórios e meu zumbido aumentou. O que poderia ter acontecido? Cláudia Almeida, excelente pergunta. Eu não vejo as pessoas falando isso. Tirar alimento inflamatório é quase sempre uma bênção para o seu sistema digestivo, tá? O que pode acontecer é, eu fiz a minha mudança e o meu zumbido não melhorou. Agora eu fiz a minha mudança e o meu zumbido piorou, quer dizer, era para ir para o norte, foi para o sul, região oposta. Eu acho que a gente precisa pensar, será que dentro dessa sua dieta você conseguiu fazer compensação bacana, conseguiu manter as proteínas ou elevar as proteínas, ou você ficou num jejum, numa escassez de alimento, em alguma coisa assim, tá? Acho que vale muito a pena olhar isso com carinho, tá?
Que honra ser sua mentorada, Samar, que bonitinho, live maravilhosa, quantas pessoas estão sendo orientadas, parabéns. É isso aí, que ótimo pra gente ter você aqui também se interessando, né? Que bom, que bom. Deixa eu ver quem mais. Parei de tomar ansiolítico tem 1 semana e meu zumbido voltou. Isso, então se o seu ansiolítico era um remédio controlado, que é o mais provável, né? Tem 2 possibilidades. Quem que é? Que pena, né? Tem 2 possibilidades. Então, você tem um grau X de ansiedade, o seu ansiolítico diminui a sua ansiedade e por isso o zumbido diminui, tá? Ou o seu ansiolítico tava lá controlando o seu zumbido, tá? E quando ele sai da jogada, não é só a questão que a ansiedade volta, é questão que existe alguns pacientes têm um zumbido que é causado ou piorado pela retirada do ansiolítico, como se fosse uma síndrome de abstinência. Em inglês eles têm um nome que é o como muitos deles são benzodiazepínicos, os calmantes, né, os que terminam em an, clonazepam, né, o bromazepam, eles são benzodiazepínicos, tem esse nome em inglês que chama benzotinnitus, o zumbido que vem por causa da retirada de um medicamento, não é necessariamente por causa da recaída da ansiedade. Então, complexo, né, esse meio de campo. Complexo. Que mais? Ó, como o pessoal que era para entrar acabou, para demonstração, acabou demorando hoje, tá tudo certo? Então, eu tô seguindo aqui com as perguntas, porque para fazer a demonstração de atendimento, a gente precisa de tempo para interagir, né? Preciso começar esse atendimento logo no comecinho. Já fiz tomografia, ressonância, angiorressonância e deu normal, porém o zumbido persiste. Andrade, de novo. Exames de imagem são para fazer diagnóstico. Então, se esses exames estão normais, o que eles estão dizendo para você? Não tem tumor, não tem aneurisma, não tem placa de doença degenerativa, não tem secreção dentro do seu ouvido. Só. E não tem alça vascular. Só. O resto, em termos de função, não está dizendo nada. Eles estão dizendo sobre a anatomia do ouvido e às vezes do cérebro, né, na ressonância, na angiorressonância, que vê cérebro e vaso sanguíneo juntos, tá? Então você fala assim, já fiz isso, zumbido persiste, isso não é tratamento. Isso é ainda investigação. E tô te falando com carinho que é para você formatar a ideia direitinho na sua cabeça. Exame é para esclarecer. Eles não esclareceram, eles só jogaram no lixo as possibilidades de ter alguma coisa grave, tá? E eu acho que eu tô pegando também essa informação, porque essa é uma das grandes dúvidas que eu vejo aqui e nas consultas do Instituto, né? Que é, mas eu já fiz isso, o zumbido persiste, o zumbido ainda tá aí, o zumbido não melhorou. Mas, gente, investigação é só para descobrir. Então, quando não descobre, não quer dizer que não tem nada, quer dizer que os métodos que foram planejados para mostrar um diagnóstico não conseguiram, porque é algo de função, não é algo de anatomia, é algo interno. Então, imagina que a gente tenha um sistema que a gente possa visualizar os canos, né, de esgoto. A gente visualiza se tem cano torto, cano grosso, cano fino, cano que vira para a direita, cano que vira para a esquerda. Mas com esses exames a gente não visualiza quanto passa lá dentro dos canos. É outro jeito de olhar, tá? Então, quando o problema do zumbido vem por alteração de função, não são esses exames, tá? Olha quanta coisa para deixar vocês confusos que a gente está tentando aqui desmistificar, né? Nessa cesta que vocês colocam tudo junto e misturado aqui, ó, o que é para lá, o que é para cá, o que é para cá, para ficar mais claro para vocês, ok? Que mais?
Em outubro, eu acordei com tontura e 10 dias depois apareceu o zumbido. Fui diagnosticada com TPPP para tontura e quanto ao zumbido, tentei outros tratamentos e sem sucesso. Mas a sua tontura melhorou com esse diagnóstico de TPPP? Então, a ideia é 10 dias de diferença. Tontura, zumbido, para Natália. Às vezes é outra coisa. Às vezes a pessoa fala assim, eu comecei com o ouvido tampado. Deu uns dias depois apareceu o zumbido. Né? Eu comecei com uma dor de cabeça. Deu uns dias depois apareceu o zumbido. Então, ela começou com tontura. Quando a gente tem um sintoma prévio e depois vem um zumbido num intervalo de tempo curto, a princípio a gente vai sim conjugar as coisas, tá? A gente vai associar. Até porque, gente, não falta agressor nessa vida que a gente leva aí, de vida moderna, né? Não faltam agressores capazes de mexer tanto no ouvido interno, da parte da frente, da cóclea, como da parte de trás, que é o labirinto. Não falta coisa que bota a patinha lá para estragar as duas regiões. E, portanto, pode dar esse conjunto de sintomas. Às vezes eles vêm ao mesmo tempo, às vezes eles vêm em sequência. Então, se a gente planeja que tudo pode estar fazendo parte do mesmo agressor, tudo é filhote do mesmo agressor, a ideia é quem que é esse agressor aí? Quem é que está fazendo, né, a festa do caqui aqui no meu ouvido? Então, hipóteses do ouvido e de fora do ouvido, físicas, emocionais, pelo menos para que a gente possa ver o que está agredindo o ouvido. E não achar que a tontura causou o zumbido ou que o zumbido causou a tontura. O ouvido tampado causou o zumbido ou o zumbido causou o ouvido tampado. E sim que tem algo fora causando todos os sintomas que você tem. Algumas vezes eles vêm juntos, né? São parte do mesmo diagnóstico, às vezes não. Vamos lá, o que mais? Doutora, quem tem otite é tumor no ouvido? Não, são duas coisas diferentes. Eu estava falando da paciente. Otite é uma infecção do ouvido, tá? O tumor de ouvido que eu falei dessa paciente é outra coisa, é no nervo auditivo, tá? Qual profissional deve procurar primeiro? Otorrino ou fonoaudiólogo? O bruxismo pode ser a causa do zumbido? Então vamos compensar pelo fim. O bruxismo pode ser a causa do zumbido, tá? Eu sou suspeita, mas como médica otorrino, o que eu acho? Teoricamente, os médicos deveriam ter essa visão geral de investigação do zumbido para poder separar o que é da medicina, o que é da fonoaudiologia, que são duas especialidades para trabalho, né, junto, que nem psiquiatra e psicólogo, que nem ortopedista e fisioterapeuta, ou dentista e fisioterapeuta, são especialidades para trabalhar em conjunto. Mas o médico deveria estar recebendo esse paciente, fazendo essa triagem, vendo o que fica comigo, o que eu preciso distribuir. Para todos os casos, eu acho que o médico e o fono já poderiam trabalhar juntos no sentido de que o médico vai investigar com a anamnese, com o exame físico, vai pedir a audiometria e a medição do zumbido, vai pedir os exames de sangue e exame de imagem dentro do que ele achar pertinente, vai receber tudo para fazer uma primeira hipótese. Aí na hora de tratar, quem é que vai tratar? O diagnóstico do médico, quem é que vai tratar? É o médico sozinho? É o fono sozinho? Por exemplo, vai indicar para teste com aparelho auditivo, a pessoa gostou, resolveu comprar o aparelho e seguir com o aparelho. Vai para o psiquiatra, vai para o nutricionista, vai para o fisioterapeuta, para o dentista. Então, o médico deveria ser um definidor do que ele vai pegar para ele, porque ele dá conta de acompanhar esse caso, e o que ele vai colocar, como ele vai ser uma boa central de distribuição dos casos pertinentes para outros profissionais alinhados com o tratamento do zumbido, tá? Então essa é a minha melhor resposta para você.
doutora, demora muito para chegar seu livro, até onde eu sei, depois você me escreve no privado. Até onde eu sei, você comprando, a Karina coloca no correio até a sexta-feira da semana, tá? Então, e são até 4 dias por registro módico, tá? Me avisa se tiver algum problema com você. Já já a gente vai falar mais do livro aí, a gente vai fazer uma ação maior para divulgar. Quem mais? Eita, Flávia, é isso que você tá viajando na estrada que já respondeu tudo, né? Deixa eu ver aqui, que mais? Aqui já tá tudo respondidinho aqui. E quando, olha aqui, Snow USA Mia, é isso? E quando a ressonância de mastoides diz que você tem 2 veias se encostando, o neuro disse que não pode operar o ouvido, parece que tem uma máquina por dentro o tempo todo. Pode ser essas veias se chocando? Você deve estar falando de uma coisa que chama alça vascular. Veja se faz sentido para você. Então, imagina que eu seja o ouvido e vocês aí do outro lado da tela sejam o cérebro. De mim, do ouvido para vocês, vai uma informação de som pelo nervo auditivo e vai uma informação de sangue por um vaso sanguíneo ali que chama AICA, tá? Então, em geral, anatomicamente, um vai por um canal, outro vai por um canal e eles não se encostam, tá? Então, não são 2 veias chocando. Normalmente é uma artéria, que é essa AICA, cruzando o nervo auditivo, tá? Então, ela cruza e segue o fluxo e a entrega, o delivery de som e de sangue é perfeitinho, tá? É que nem o Uber da sua comida, do seu delivery fazer outro caminho, mas chega em você de qualquer jeito, tá? Então, o problema está não no cruzamento e às vezes nem no contato. O problema está no deslocamento, quando a artéria dá um chega pra lá no nervo, ou quando a artéria sobe, desce e comprime, aperta o nervo auditivo, tá? Então, nesses 2 casos de dar um chega pra lá, que é deslocamento, ou que é compressão, normalmente é aí que estão as possíveis indicações cirúrgicas. Só ter cruzando ou no contato não costuma ter indicação cirúrgica mesmo, tá? Porque a cirurgia é delicada, que nem a do tumor lá que eu tava falando da paciente, ela é delicada, ela não é garantia, mas o fato de ter algo no laudo mais assusta as pessoas do que ajuda a ter uma organização de pensamento, tá? Então, Snow USA Mia, volta lá no seu laudo e vê se você identifica as palavras contato e deslocamento, tá? Então, normalmente não são as 2 veias. Veja se serve para você. Que mais? A síndrome de Meniere, teremos zumbido na menopausa e não terá melhoras? Meu Deus do céu, Sofia, que pensamento mais horroroso isso. Então vamos ver se são 2 partes diferentes aqui. Síndrome de Meniere é uma coisa, tá? É um dos tipos mais comuns aí de labirintopatia, de alteração do labirinto. O quadro típico é a pessoa ter um conjuntinho de sintomas, ela tá bem, de repente chega o tsunami, tá? Depois ela fica bem de novo. O que é esse tsunami? É vertigem, então tortura rotatória, que dura horas, às vezes um dia. Zumbido, sensação de ouvido tampado e perda de audição, que pode ser mais para os sons grossos, graves ou plana, tá? Na audiometria.
embora Meniere seja um camaleão e possa se apresentar de formas diferentes, tá? Então, a síndrome de Meniere é isso, síndrome porque é um conjunto, Meniere porque era o francês, o Prosper Meniere, que descreveu a síndrome em 1891. Com o tratamento, né, normalmente se fala que essa síndrome vem por uma pressão alta dentro dos líquidos do ouvido. Tem outras possibilidades, tá? Mas uma pressão alta. Então, eu fui ensinada a baixar a pressão dos líquidos do ouvido para ver se tratava o Meniere das pessoas. Eu aprendi assim, abaixa a pressão para a pessoa ficar bem, tá? E daí a minha mente inquieta é assim, mas quem que aumentou a pressão? Ok, entendi que tem que abaixar, mas quem que é o bandido que fez a pressão aumentar? Então hoje eu tenho muito claramente na minha cabeça, em paralelo com o que cada um acha, o que a literatura científica fala, que tem muito vínculo entre Meniere e alimentação, Meniere e hormônios, e daí entra a sua pergunta, Meniere e estresse, Meniere e deficiência de absorção de vitaminas e minerais. Por isso que eu estou sempre olhando para esse contexto. Em geral, a literatura também fala que o perfil de paciente de Meniere costuma ser o controlador, perfeccionista, né? Aquele que quer tudo certinho, né? Do jeito da pessoa, certinho, e não tem flexibilidade para os ajustes necessários para lidar com a vida normal. Ou seja, né, conjuntaço de informações aqui que eu estou entregando para vocês. Agora, na maioria das vezes, as alterações hormonais podem causar o Meniere também, né? E a menopausa, lógico que ela pode piorar tudo do ouvido, mas não quer dizer que vai ser assim e muito menos que não vai ter melhora. Tá? Então, Sofia, entendo perfeitamente qualquer medo que você tenha ou qualquer tendência negativa de pensamento com o que você tiver lido ou o que você tiver ouvido, né? O perfil de paciente, imagina, se você for perfeccionista, controladora e pessimista, imagina o quanto você não vai sofrer no momento atual pensando que a sua ideia vai se tornar verdade, se pode ser que ela não se torne. Veja se faz sentido para você, tá? Ninguém merece tá desse jeito, tá? Então procura, assim, menopausa, e agora você vai ouvir de uma pessoa que está na menopausa, embora não tenha síndrome do Meniere. Acho que eu aprendi tanto com as minhas pacientes quando eu era mais nova, eu já atendia gente mais velha, tanta mulher falando mal da menopausa, que eu aprendi com elas que quando eu chegasse nessa fase eu ia fazer diferente, tá? E eu cheguei nessa fase de menopausa juntinho com o lockdown, né, da Covid. Então, de fato, eu precisei me cuidar bastante. Quem tem medo da menopausa ou já tá no climatério, é hora de se cuidar muito bem. Com uma válvula de escape para as coisas do dia a dia, com alimentação não inflamatória, com suplementação de vitaminas e minerais de acordo com os exames de sangue, que eu acho que é a melhor coisa, cuidar da regularidade do sono, vida saudável. Eu sou exemplo de mulher na menopausa, agora há 5 anos, né? 5 anos agora, é isso. E tem muita qualidade de vida depois da menopausa, tá? Com ou sem problema de ouvido. Sofia, espero que tenha servido aí para você se animar um pouco, não ficar nessa sintonia tão para baixo aí. Boa noite, doutora. Tenho o ouvido perfurado. Há 3 anos sofro com um zumbido. Gostaria de saber se é possível, depois da cirurgia do ouvido, o zumbido sumir. É possível. Então, na perfuração de 3 anos, você deve ter, então, o seu zumbido e algum grau X, que a gente não vai saber hoje, de perda de audição, tá? E talvez algum grau de vazamento do ouvido, né? De otorreia, de saída de secreção quando infecciona. A meta da cirurgia de fechar a perfuração é parar de ter infecção.
Se possível, melhorar a audição, se possível, melhorar o zumbido. Então, não é que é uma cirurgia por causa do zumbido, tá? Mas dependendo da perda de audição que essa perfuração te causa, a hora que ela é fechada, ela pode te devolver a uma audição normal e ela pode sim zerar o seu zumbido ou melhorar bastante. O que para mim ajudaria mais a ter uma previsão do resultado do zumbido e da sua cirurgia, tá? Então, se você tem indicação de fazer cirurgia, vai para cirurgia e pronto, tá? Agora, se a sua dúvida é como é que vai rolar com o meu zumbido, me ajudaria se você, ajudaria se você tivesse uma cufenometria feita por uma fono boa, com segurança, para ver qual frequência sonora do seu ouvido está emitindo o zumbido, tá? Quando você tem um zumbido nas frequências mais graves ou médias, é ali que normalmente a cirurgia vai melhorar a sua audição. Então, se o zumbido estiver nessa região onde a cirurgia tem facilidade de melhorar a audição, junta tudo e melhora os dois sintomas. Se você tem uma perda mais para graves e médios, mas o seu zumbido é aqui em agudos, pode ser que melhorando a audição com a cirurgia, o seu zumbido permaneça, tá? Então, por hoje é o que eu consigo te responder para você raciocinar. Mas se você tiver possibilidade aí na sua cidade de buscar ou de perguntar para o seu médico da cirurgia ou de buscar um fonoaudiólogo que faça a cufenometria também, aí eu acho que a gente tem indícios na mão de algo um pouquinho mais palpável para não te deixar ou frustrada, ou decepcionada, ou pior, arrependida por ter aceitado fazer uma cirurgia depois de 3 anos, se de repente não melhorou o zumbido, tá? Beleza. Olha lá, mais uma coisa aqui. Isso, faça chuva, faça sol, tamo juntas, estrada intensa com chuva, é só você, Flávia, muita gratidão, viu? Aqui, eu tenho zumbido há 25 anos estabilizado e de uns, olha lá o que eu já falei, ainda bem que eu falo as coisas, depois aparece alguém que valida sem querer. Tenho zumbido há 25 anos estabilizado, de uns 40 dias pra cá ele aumentou e tá me incomodando muito. Fui na fono e ela me recomendou o uso do aparelho auditivo. Imagina, qual que é o raciocínio por trás, tá? Então, coloca o uso do aparelho auditivo de ladinho e vamos olhar de frente o que você falou. Tenho zumbido há 25 anos estabilizado. A maior tendência do zumbido sem tratamento é estabilizar, não é crescer, tá? Uma causa X, não sei, você não tá me contando aqui qual foi a causa do seu zumbido. 25 anos estabilizado, gente, olha para isso. 40 dias ele cresceu. Você acha que o que fez crescer é o que fez nascer? Não faz o menor sentido. O que fez nascer, ok, deixou o zumbido daquele tamanho. Outra coisa fez crescer a 40 dias. E essa, minha mente inquieta aqui, quer entender tudo, tá? Então, é super hora de rever os exames, que eu imagino que você tenha feito uma audiometria nova. É super hora de olhar para exame de sangue. E já vai uma dica aqui, ó. Quem já perdeu o medo de internar e morrer por Covid, ótimo. Mas tenha em mente, a Covid continua entre nós, continua dando zumbido na vigência dela, desses resfriadinhos que ninguém mais vai testar, e continua dando zumbido no pós-Covid. No pós-Covid. Tá? Então olha para trás, Rogério, nesses 40 dias aí e vê, será que eu tive um quadro infeccioso X, coriza, de dor de garganta, que poderia ter sido Covid, tá? Com 40 dias, às vezes no exame de sangue, das provas inflamatórias que eu falei lá no começo, a gente vê PCR aumentado, VHS aumentado, D-dímero, vê ferritina, vê as vitaminas lá embaixo, tá? Enfim, tudo é tentativa de olhar cadê o vilão da história, tá? Mas beleza, se você tiver indicação de aparelho e puder melhorar com o aparelho, excelente. Eu só fico pensando, putz, e se tiver
um resto de processo inflamatório, quem é que vai cuidar desse processo inflamatório, né? É isso, gente. Snow, Mia, USA, isso mesmo, que bom que fez sentido. Beleza, já estamos no fim da live, deixa eu ir lá pro fundão aqui. Tem muita coisa que rolou, deixa eu pegar algo agora aqui do fim. Quem mais? Vou do fundo aqui pra frente. Suzy Go entrou, quanto tempo aí? A gente tava falando de alguém de Lisboa, J. Matias, aqui Suzy Go é da Argentina, né? Deixa eu ver que mais. Zumbido no tom grave do lado esquerdo do ouvido tem a ver com algum padrão de zumbido? Zumbidos graves, sim, normalmente eles podem ter a ver com alimentação errada, então erro metabólico, podem ter a ver com jejum prolongado, podem ter a ver com causa muscular, podem ter a ver com hipertensão arterial, hipertensão intracraniana benigna, tá? Ou a perda em graves e às vezes com zumbido pulsátil também, tá? Então, em geral, o zumbido acompanha o jeitão da perda auditiva quando ela existe, tá? E quando é em região grave, quem que era? Dan Marino. As células da região grave dos ouvidos, às vezes tem mais resistência e ela morre menos quando ela é agredida. Então, por isso que às vezes a gente tem uma perda auditiva para sons graves, faz um determinado tratamento de acordo com essas causas aí que eu falei e pode ter melhora da audição nos sons graves, reversão da perda auditiva. Já para os sons agudos, as células são mais vulneráveis. Então, a hora que perde, tem mais dificuldade de recuperar, tá? Beleza. O que mais? Descobri essa semana que a minha mãe, né? Então, que usou um colírio de pressão dos olhos, né? Com glaucoma ou uma coisa para prevenção, tem como efeito colateral o zumbido. Irei levá-la ao oftalmologista de novo para trocar medicamento. Sim, com certeza, se for possível a troca, com certeza evita que a sua mãe tenha mais zumbido com o mesmo agressor, tá? Existem remédios que sim, né, são pingados no nariz ou pingados no olho e podem dar zumbido como efeito colateral, embora não seja tão comum. Mais comum é remédio via oral ou remédio injetável, tá? Mas acho que é importante. Agora, se com a troca do colírio o zumbido não melhorar, vale a pena também em paralelo um otorrino para tentar tratar essa parte do problema. Então a troca do colírio para não causar mais problema e o tratamento vasodilatador, se for necessário antioxidante, etc, vale muito a pena, tá? Depois conta pra gente. É isso aí, pessoal. Acho que por hoje deu, né? Por hoje a gente ficou aí com inúmeras perguntas. Eu sempre acho muito válido estar aqui disponível para perguntas, porque eu vejo que tem uns dias que tá tudo tão... As perguntas de vocês são tão, assim, específicas do caso de alguém, mas que dá tanto para extrapolar para o que acontece para outras pessoas que não são esse caso, né? Então, é a pontinha que vocês mandam pra gente e a gente tenta ampliar de modo que sirva para todo mundo, né? Então, tomara que vocês tenham gostado aí, aproveitado. Se alguém quiser fazer os últimos comentários, eu leio aqui pra gente. Enquanto isso, quero agradecer de novo a Flávia, a Ana Lúcia, que conseguiram entrar. Acho que a Annelise não vinha, né? E a Cris Coraza, não sei se tá aí também, eu não vi, tá tudo certo, né? Mas eu sou suspeita, acho muito gostoso a gente estar junto aqui, né?
Live maravilhosa, gratidão, gratidão. Muito bom, como sempre, um domingo abastecedor, que bonitinho, é maravilhoso. E a gente já começa a semana juntas, né? Obrigada, doutora. É isso aí. Que mais? Muitas informações valiosas. Gratidão por compartilhar o seu conhecimento. Ah, Marinês, que bom que você também está aqui. Obrigada, doutora, você é maravilhosa. Somos todos lindos juntos. Eu acho que isso é muito gostoso da gente ver, né? Um levanta a bola, outro corta e assim a gente vai seguindo aqui, tentando fazer o nosso trabalho de coração, porque com o coração sempre dá tudo certo, tá bom? Um beijo pra vocês, a gente se vê no domingo que vem. Tchau, tchau.